Lucas capítulo 9. Então ele convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. E disse-lhes: Não levem nada para a viagem, nem bordões, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas cada. Em qualquer casa que vocês adentrarem, fiquem ali até partirem. Mas quanto aos que não vos receberem, quando saírem daquele lugar, sacudam até o pó de vossos pés, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram de povoado em povoado, evangelizando e curando por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes ouviu de todas as coisas que por ele estavam sendo feitas, e ficou perplexo, porque alguns estavam dizendo que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos tinha ressuscitado. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço tais coisas? E ele começou a procurar vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, relataram a ele tudo o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e se retirou para um lugar ermo, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões perceberam e o seguiram. Aí ele as recebeu e começou a falar-lhes acerca do reino de Deus e sarou os que precisavam de cura. Ora, o dia estava terminando. Aí os 12 se aproximaram e disseram a ele: Despede a multidão para que possam ir aos povoados circunvizinhos com suas fazendas e achar hospedagem e comida, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Alimentem-nos vocês. Aí eles disseram: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que vamos e compremos comida para toda esta multidão. Havia em torno de 5.000 homens. Mas ele disse a seus discípulos: Façam-nos reclinar-se em grupos de 50. E eles assim fizeram, fazendo-os reclinar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e os partiu. E deu-os aos discípulos para oferecerem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. E aconteceu que, estando ele orando a sós, chegaram a ele os discípulos, e ele perguntou-lhes, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? Respondendo, eles disseram: João, o batizador, mas outros, Elias, e ainda outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí ele disse-lhes: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu e disse: O Cristo de Deus. Aí ele os advertiu severamente, ordenando que não contassem isso a ninguém, e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e seja ressuscitado no 3º dia. Então ele disse a todos: Se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer que queira salvar a sua vida, a desperdiçará. Mas quem quer que desperdice a sua vida por minha causa, este a salvará. E mais, que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, mas desperdiçar-se ou ter a própria vida confiscada? Sim, porque quem quer que se envergonhe de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando ele vier na glória a dele e do Pai e dos santos anjos. Contudo, eu deveras vos digo, alguns dos aqui presentes
certamente não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Ora, aconteceu que, uns 8 dias após estas palavras, ele tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E sucedeu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou e sua roupa ficou branca rebrilhante. De repente, 2 homens começaram a conversar com ele, que eram Moisés e Elias. E eles apareceram com glória e explicavam a sua partida, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Já Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono, mas ficando bem despertos, eles viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Aí aconteceu. Quando estes estavam se apartando dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, e devamos fazer 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Não sabendo o que diziam. Mas enquanto ele estava dizendo isto, veio uma nuvem e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando a voz havia cessado, eles viram só Jesus. Eles guardaram silêncio e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ora, aconteceu no dia seguinte que, quando desceram do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. Aí, do meio da multidão, um homem bradou, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. É que um espírito o toma e em seguida ele grita e o faz espumar em convulsões, e custa a largá-lo, e o está destruindo. E supliquei a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e terei de vos suportar? Traze-me aqui o teu filho. Mas enquanto ele ainda vinha, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o devolveu a seu pai. E todos ficaram atônitos perante a majestade de Deus. Mas enquanto todos estavam se maravilhando de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Colocam estas palavras dentro dos ouvidos. É que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de homens. Mas eles não conseguiam entender esse dizer. Aliás, foi-lhes encoberto para que não o compreendessem e tinham medo de interrogá-lo a respeito. Começou então uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Aí Jesus, percebendo o raciocínio do coração deles, tomou uma criancinha e a colocou em pé ao seu lado e disse-lhes: Quem quer que receba esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem quer que receba a mim, recebe aquele que me enviou. E mais, aquele que for o menor entre vocês todos, esse é que será grande. Aí João reagiu e disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e mandamos ele parar, porque não segue conosco. Aí Jesus lhe disse: Não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Ora, aconteceu que, como os dias até a sua ascensão estavam se completando, ele partiu resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E indo eles, entraram num povoado dos samaritanos para lhe fazer os preparativos, mas eles não o receberam, porque ele estava se dirigindo para Jerusalém. Pronto, ao verem isso, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, assim como fez Elias? Mas voltando-se ele,
repreendeu-os, dizendo: Vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram para outro povoado. Aconteceu que, seguindo eles pelo caminho, alguém disse a ele: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar sua cabeça. Então ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. E disse ainda outro: Eu te seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro que eu vá me despedir dos que estão em minha casa. Mas Jesus lhe disse: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.